Este é o diário de bordo de Baderna James. Data estelar SEX 1707-2020 22:17. Os mano audaciosamente indo onde nenhum pé rapado jamais esteve. Sexta-feira, 17 de julho de 2020. É isso, né? Eu acho que é o que diz a máquina. Beleza. Então hoje eu tô trazendo aqui uma convidada. Mentira, eu vim sozinha. É a Abobrinha, nossa editora aqui da Monstro dos Mares. Eu também respondo os e-mails, vocês no Instagram, no Facebook. E hoje a gente vai gravar, então, vai falar um pouco sobre o que a gente fez hoje, né? Como a atividade foi mais ou menos conjunta, aí então a Abobrinha vai falar um pouco e eu vou me meter, dar uns pitacos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu estou aprendendo a diagramar. Então, hoje a gente pegou junto um projeto que eu diagramei com algumas orientações que o Baderna já tinha me passado antes. E aí a gente fez uma revisão completa do texto, fez a finalização, a criação da folha de rosto, as formatações das páginas iniciais ali, né, que são os elementos pré-textuais. A gente fez o sumário, deixou o lugar reservado para ficha catalográfica e esses detalhes assim que são as coisas que vêm por último, né? A gente também fez juntos para eu aprender a fazer a solicitação do ISBN e também a solicitação da ficha catalográfica. Qual é o programa que tu tá utilizando para aprender a fazer a diagramação dos livros? Bom, eu tô usando o LibreOffice. Eu costumava usar o Word para tudo, né? Desde que apareceu o Word na minha vida, que faz muito tempo. E nesse ano eu passei a fazer as coisas só no LibreOffice. Eu já utilizava o LibreOffice, já tinha utilizado antes, mas não para gerar esses detalhes assim no texto, né? E eu continuava usando o Word. Daí, quando eu mudei de sistema operacional a primeira vez, eu passei a usar o LibreOffice e aprender a utilizar as ferramentas que eu utilizava no Word, só que no LibreOffice. Então, foi isso que a gente usou. E a gente também usou o GIMP para fazer a folha de rosto. Vamos chegar no GIMP depois. Tu acha que mudou muito, assim, compreender a formatação do texto utilizando os estilos do LibreOffice? Eu acho que usar os estilos facilita bastante, porque diminui muito a quantidade de cliques que você tem que dar, que muitas coisas você configura só uma vez e as pequenas modificações que precisam ser feitas depois são feitas individualmente e o resto do que já foi feito não se perde. Essa parte é muito boa. E eu acho que tem a questão também da preparação do texto, né? De quando você recebe o texto bruto e aí vai fazer toda a pré-formatação e aplicar os estilos e fazer a revisão, assim, né? Porque o diagramador vai receber esse documento preparado, né, que chama a preparação do texto, e aí vai trabalhar basicamente só nos estilos e puxando as linhas, assim. Deixa bem mais rápido o processo. Antes, eu preparava o texto e fazia a revisão meio que ao mesmo tempo ali e mandava para o Baderna diagramar já com os estilos. E aí, usando os estilos, ele modificava esses estilos da maneira que ele queria dar a imagem, né, do livro. Então, dessa vez eu fiz todo o processo até o final, né? Fez o processo todo, né? Desde o começo. Pegou, recebeu o texto do autor, fez a revisão, recebeu o prefácio de um dos editores, fez a revisão e preparação, para aí então ter todo o arquivo pré-ajustado ali, né? Para aí começar a diagramação, né? O que eu achei interessante é que, como eu estava responsável por fazer também as edições dessas partes iniciais, por exemplo, a palavra da editora, né, que foi colocada antes, e também a apresentação do autor, na hora de diagramar,
eu tinha a liberdade de fazer pequenas edições no texto para melhorar a aparência dele na página. Isso eu achei bem legal. Que na mensagem da editora, ela passava algumas linhas para a próxima página. E como eu estava fazendo a edição desse texto, eu pude ir editar o texto, ver o que eu podia tirar e onde que eu podia colocar outras coisas para que ele ficasse numa página só, que era o que eu queria, né? Não que não pudesse ficar em 2 páginas, mas eu queria deixar ele em uma página só, porque passava muito pouco para outra. E aí, como a revisão era minha, eu podia fazer isso. Eu podia julgar isso dentro do texto. Isso foi legal. Isso é interessante, né? Porque se fosse numa outra editora, teria todo um follow-up disso, né? De passar, voltar pro revisor, pro editor, para poder ver se vai, se não vai, se tira, se amplia, para não ficar aquele parágrafo de 3 linhas ocupando uma página, né? E permite também que eu entenda essa necessidade com mais facilidade. Se o diagramador tivesse retornando esse texto para mim, ele teria que me explicar o que ele precisava que acontecesse com o texto. E como eu estava fazendo isso, eu já tinha essa compreensão, né? Massa. E o que foi mais difícil aí nesse processo? O GIMP. Tá, vamos falar do GIMP agora já? Não quero nem falar do GIMP. Não, foi legal. O GIMP é legal, só que eu sou de letras, cara. O GIMP eu penso que é um desafio para todas as pessoas, assim, sabe? Porque quem já tem uma cultura de utilização do Photoshop, por exemplo, quem já usa o Photoshop, essas ferramentas mais profissionais, assim, o Affinity agora, que é o Photoshop Killer aí, que tá surgindo. É uma alternativa ao Photoshop, mas o Photoshop custa uma fortuna e uma fortuna por mês. E o Affinity, aí eu tô apaixonado pelo Affinity, não sei se deu para perceber. Ele custa 1 mês do Photoshop para a vida inteira. E o GIMP é uma alternativa open source, é uma alternativa de código livre, aberta, gratuita, que roda em praticamente qualquer sistema operacional, né? Então tem para o Linux, tem para o BSD, tem para o Windows e tem para o Mac. Você consegue realizar as tarefas. E como aqui na Monstro dos Mares a gente tem um apreço por essa ideia do open source, a gente tem feito um processo de se adaptar a essas ferramentas. Foi assim com o LibreOffice, foi assim com o GIMP. Eu usei Photoshop, durante 18 anos da minha vida e resolvi formatar o computador, instalar o Linux e rodar tudo no GIMP. E para mim, com, 15 mil horas de Photoshop, foi muito difícil usar o GIMP. Eu levei algum tempo para me adaptar. E confesso que consegui fazer 90% das coisas que eu fazia no Photoshop, atualmente eu consigo fazer no GIMP. Agora eu tô dando um tempo no GIMP e tô passando pro Affinity, mas isso vai para um outro episódio aí. Mas o GIMP é realmente difícil no começo, mas a partir do momento em que a pessoa vai descobrindo as funções da barra de ferramentas, os itens, a coisa vai, assim, tu viu que o próximo que você fizer já vai ser mais simples. Eu percebi que não é que seja difícil, né? É que pra mim, e talvez pra muita gente que nunca fez isso, pra mim é uma mudança do Paint e do WordArt para um software que realmente faz, né, o trabalho de uma maneira digna. Então, eu não sabia absolutamente nada. Eu fui descobrir o que são camadas e como elas funcionam agora. Mas depois que você entende como o programa funciona, vai. Né? Acho que é isso que é importante, assim. Não é que tenha um mistério ou seja muito complicado. É que ele realmente tem bastante recurso. A partir do momento em que você entende o que cada recurso vai fazer e como que ele aborda o que você precisa, aí você aprende, né? E é bem curioso que essa curva de aprendizado, assim, ela se parece muito com aprender a fazer o livro também, né? Agora que eu tô aprendendo a diagramar e
a fazer um pouco mais da parte do livro dentro do computador, eu tô vendo essa diferença, assim, entre, que nem você falou, de fazer o livro. Qual parte de fazer o livro? Porque quando o Baderna me coloca lá a pilha de papel, eu sei pegar essa pilha de papel, qual o tamanho que é para cortar na guilhotina, como é que grampeia, como é que cola a capa, como é que define a margem de refilar e tal. Que aí vira, né, o livro final. Mas a parte de fazer o livro no computador, para mim já era... Não que eu não tivesse nenhuma noção, porque você acaba aprendendo a usar uma coisa ou outra por fazer trabalho acadêmico, é esse tipo de formatação. Mas tem muita coisa no livro que é diferente, né? Que a gente presta mais atenção, tem mais detalhes, tem a coisa estética, né? Então essa parte eu já não conhecia, mas... Agora, quando eu pego um livro, eu já começo a anotar detalhes que antes nem existiam para mim. Agora, isso acontece em qualquer livro. Eu pego um livro, acho que a margem podia ser um pouquinho maior, já acho que se o número de página podia estar numa posição um pouco melhor, ou que a nota está muito apertada, ou que a página não respira, seja lá o que isso for, né? Essa atenção a esses detalhes, ela não vem apenas de você prestar atenção, mas também de você aprender a ver que aquilo existe, né? Passa a existir quando você aprende, né? A enxergar esses detalhes assim. E é um processo interessante, porque coloca você numa posição de criar alguma coisa também. Não é apenas escrever ou copiar e colar o texto, receber o texto do autor e imprimir. Você acaba colocando alguma coisa sua também. E isso é interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. É você que vai diagramar, que é como o Baderna estava me falando. Não, é você que está fazendo. A decisão é sua. Então, eu tinha que botar algo de mim. Se essa linha vai ficar aqui, se essa linha vai ficar lá, ou aqui cabe mais um espacinho, aqui ficou muito apertado. É uma forma de me colocar ali, como quando a gente pega aqui um zine ou alguma coisa assim, ou bate o olho em uma foto de outra pessoa que postou uma foto de vários livros, a gente bate o olho e já fala, essa capa é tua, né? Que as capas do Baderna eu já reconheço. Olha, você que fez essa capa, né? Às vezes eu nem sei o que ele faz, porque eu não acompanho tudo que ele faz, né? Mas a gente começa a ver, assim, um pouco da pessoa, da marca, né? Da pessoa naquele desenho ali, né? Naquela distribuição das coisas na página. E aí dá vontade, assim, de chegar nesse ponto, assim, que a pessoa bata o olho e fala, isso aqui foi a abobrinha que fez, ela faz assim. E é legal você ter essa identificação com aquilo, né, que mostra um fator pessoal, assim, no trabalho, né, não é uma máquina que fez o livro, né, você percebe que realmente são pessoas que estão ali. Pode não existir um padrão, a gente tenta sempre fazer coisas diferentes, usar a criatividade, mas esses detalhes, eles não são relativos, digamos, à falta de criatividade, mas relativos a ser uma pessoa que tá ali fazendo e colocando a sua marca, assim, eu acho isso bem legal. É muito interessante a gente perceber que o conjunto das escolhas da editora também fazem parte desses processos, né? A gente realiza escolhas ao pensar os textos que vão entrar na editora. Quando a gente recebe textos de novos autores e autoras, a gente faz escolhas. A gente faz uma escolha ao compor o catálogo. A gente faz escolhas ao editar o texto, ao preparar o texto. Faz muitas escolhas na hora dessa diagramação, porque pode mudar todo o livro, né? Todo o entendimento, a leitura. Se você usar uma fonte sem serifa, a leitura do texto é de um jeito. Se você escolher uma fonte com serifa, a leitura do texto vai ser outra. Tem várias questões. E depois que imprime, também vem todo um conjunto, né, de escolhas, de papel, de montagem, enfim. E quando as pessoas recebem o livro em casa, já que a gente não está
tendo a oportunidade de estar na banquinha para vender. Quando as pessoas recebem o livro em casa, todo esse espectro de experiências, de escolhas que a gente traçou e caminhou, não está ali descrito de uma forma mais evidente. Mas para quem consegue reconhecer essas nuances, essas diferenças ou esses aspectos no conjunto da nossa produção, elas estão ali bem presentes, né? E muitas vezes eu percebo que, por ser um livro artesanal, que é todo feito em casa, com ferramentas muito simples, algumas pessoas têm a ideia de que é muito fácil fazer um livro, né? E de fato é. A questão é que tem livros e livros, né? Tem formas e formas de se fazer isso. Duas coisas que, enquanto você falava, eu pensei agora. A primeira delas foi a questão de gêneros textuais, né? Quando você estava falando de fonte com serifa, fonte sem serifa, a própria distribuição do texto na página, a escolha do que colocar na capa e tal. É muito legal ter a oportunidade de pensar gêneros textuais também no momento em que vai se colocar isso no papel. E eu tô ressaltando isso, por exemplo, porque num curso que eu fiz recentemente, a gente fez a leitura de um manifesto, né? E o manifesto, ele é um gênero textual que tem objetivos bem delineados, né? O manifesto, ele tem o objetivo de trazer a atenção de quem lê para um fato, para uma situação e engajar esse leitor a abraçar essa ideia, a se abrir para uma ideia nova. E todas as questões desse gênero podem aparecer também na diagramação, na escolha da capa. Então, essa ideia de estética, para mim, que nunca trabalhei com isso na forma de desenho, na forma de design, né, dessa maneira visual, está sendo bem interessante, assim. O que a gente fez hoje é um texto acadêmico, né? Então, você tem a visualização das referências no parágrafo, uma lista de referências bibliográficas, tem todas essas questões que, de certa forma, eu já conheço bastante por ter estado muito tempo dentro da academia. O que eu gostaria de fazer é trabalhar também outros textos que sejam de outros gêneros, como, por exemplo, essa questão do manifesto me ficou muito marcada, porque isso também pode entrar visualmente na execução desse processo de produção do livro. E é algo assim que amplia as possibilidades de atuar, né, de ação ali na hora da produção. Não, eu acho que é isso, assim, a gente tá bem encaminhado aí pro nosso diário da Frota Estelar. Eu agradeço aí as pessoas que ouviram até agora pacientemente. Eu queria fazer um comentário que eu acredito que ontem, quando você gravou o seu diário, você falou que talvez eu pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão de não ter fim de semana, mas a gente escolher parar quando precisa, por algum motivo, parar, né? Quando sente que precisa parar. E eu passei porque eu fiquei, né, ouvindo atrás da porta. Não é que eu tava espiando, né? Mas é porque é tudo aberto, enfim, não tava escondendo de ninguém. E aí, quando eu percebi que o Baderna falou isso, que talvez eu pudesse falar melhor, eu fiquei pensando, né, por quê, né? Eu já dei aula de várias maneiras, né, em vários tipos de instituição, mas sempre com essa questão do horário, presença, prazos, né? Então você não pode faltar aula, se acontece alguma coisa, você precisa repor a aula. Então você mobiliza as horas do seu dia para realizar aquelas atividades, né? E realmente só vai poder parar no fim de semana, num feriado, que são os dias em que você tem essa autorização, né, para parar. E quando acontece alguma coisa
surpresa, você precisa conseguir, de alguma forma, justificar a necessidade que você não esteja lá para obter essa autorização, né? De faltar, de não ir, enfim. E aí o Badalha falou, né? Que é o que acontece aqui, que a gente para quando sente que tem que parar por algum motivo, seja porque aconteceu realmente alguma coisa, ou então porque a gente quer, ou acordou meio mal e quer dar atenção para si mesma, ou enfim, são muitas coisas que acontecem que quebram essa ideia de trabalho em horários específicos, né? Isso tem sido uma coisa sobre a qual eu tô pensando bastante, né? Essa questão do tempo, de ter tempo, né? Para fazer as coisas e de quando é esse tempo. Eu acho bem importante, assim, que atualmente eu tenho conseguido pensar no tempo mais como um conceito, apesar de não ter tido muita leitura nesse aspecto, as discussões filosóficas sobre o tempo e tal, eu não conheço nada, mas é um conceito também, né? Esse atrelamento do tempo a uma atividade, do horário, a realização de algo. Agora, no começo desse ano, eu precisei abrir mão de dar aula fora de casa para cuidar de assuntos pessoais e me dedicar integralmente à editora, né? E foi uma mudança muito grande para minha vida, porque como eu tenho questões de saúde mental, às quais eu preciso dar atenção durante todos os dias e possivelmente durante todas as horas dos meus dias, a obrigação de estar presente, disponível e disposta para realizar atividades em horários específicos é muito difícil para eu lidar. E depois que eu parei de dar aula, de ter horário, eu percebi que o tempo também é uma questão de acessibilidade. Da mesma maneira que a gente pensa a rampa, a cadeira, o intérprete, e todas as formas, né, de você ter a acessibilidade garantida, o tempo também é uma coisa que a gente precisa repensar se a gente quer que essas atividades de produção, seja lá o que elas forem, também sejam inclusivas, né? Eu li recentemente um relato de uma pessoa que tem diferenças na memória, né? Então ela pediu a autorização do professor para gravar as aulas que ela assiste para que ela possa utilizar aquilo em casa como se fosse uma memória externa a si mesma, porque ela não vai lembrar daquilo tudo dentro de si. Ela precisa desse item de acessibilidade que é o gravador, né? Isso faz relação com o tempo para mim. Não ter obrigação de horário acaba me tornando uma pessoa mais produtiva, porque quando eu posso produzir, eu produzo. Quando eu não posso, eu consigo dar atenção às questões que eu preciso dar naquele momento e não me forçar até o certo ponto de me esgotar ainda mais e piorar a situação e acabar levando mais tempo para conseguir produzir de novo. Então isso tem sido bastante importante nessa questão das pausas, da escolha, né, da liberdade de pausar mesmo, descansar, ou, enfim, falei muito, né? Eu acho que a questão toda vem junto com a ideia lá da Revolução Industrial, né? Do homem hora, né? Da exploração do trabalho, homem hora, lucro hora. Criou uma ressignificação da ideia do tempo, né? E aí quando eu vejo você falando aí sobre se apropriar do tempo, eu só ficava pensando no teto todo seu, assim, né? E um pouco um tempo todo seu, assim, né? E é muito bizarro isso, né? Porque por mais que a gente tenha questões de escolhas que a gente realizou para poder fazer essa atividade cultural, produtiva, relacionada com a literatura acadêmica, enfim, a gente está excluído do universo do trabalho, do emprego, da formalidade,
Produtivismo. Exato, né? E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente está voluntariamente praticando desemprego e distante dessa lógica assim, de produção e consumo, a gente consegue fazer uma ação refletida sobre isso, né? Eu acho que essa questão do homem-hora é extremamente violenta também, principalmente para aquelas pessoas que vivem o tempo de maneira mais diferente, né? Claro que cada pessoa vive o tempo à sua maneira, e ninguém é igual. Mas existem as diferenças que estão dentro do espectro da normalidade. E existem diferenças que fogem a esse espectro de normalidade, né? E quando você tá fora desse espectro, e eu faço questão de falar que é um espectro porque a gente precisa ressaltar e reiterar sempre que não existem posições fixas, que as pessoas realmente não são iguais. Essa ideia de espectro tenta ser um pouco mais abrangente, provavelmente não é a melhor delas, né? Porque me parece uma coisa meio horizontal, mas vamos usar ela agora porque é o que eu tenho no momento. Mas quando você tá fora desse espectro da normalidade, em termos de funcionamento como pessoa na sociedade, você tem mais dificuldade para funcionar como homem-hora. Então, isso se torna ainda mais violento e excludente, né? E é importante que a gente pense em outras maneiras de continuar produzindo que abranjam essas diferenças, né? E que isso venha a se tornar um item, né, na lista das mudanças que a gente precisa fazer para que o mundo seja mais acessível também. Eu penso que tem também a questão da crítica à ideia de trabalho, que é fundamental, assim, sabe? A gente só faz o que a gente faz por ter uma crítica muito dura à ideia do trabalho expropriado, dessa lógica de produção e consumo, valor de troca, mais-valia, todo esse trololó aí, porque a gente se coloca numa condição de que o trabalho, a ideia de trabalho não nos contempla, assim, sabe? Ela não representa o arcabouço de valores e de perspectivas de mundo que a gente tem hoje aqui em pleno século XXI. Por um lado, eu acho triste que pelo menos na minha história, na minha trajetória, eu tenho que ter aprendido essa crítica, né, de ter desenvolvido essa crítica ao trabalho através de momentos de sofrimento, né, momentos em que eu não me sentia capaz ou que eu pensava que talvez eu não pudesse realmente produzir, que eu tivesse que largar tudo entre aspas, né? Porque tudo é muita coisa, né? E que eu não fosse funcionar bem em sociedade porque as minhas percepções e possibilidades são muito diferentes. Elas ficam realmente fora desse espectro de normalidade, né? Elas variam muito e variam bruscamente. Então, eu me sentia impossibilitada de realizar aquilo que eu gosto de fazer, porque eu não consigo caber dentro dessas limitações, né? Mas eu acho que quanto mais a gente desenvolver essa crítica ao trabalho e se engajar em recusá-lo, talvez as pessoas com quem a gente conviva possam aprender dentro dessa crítica sem ter sofrido tanto psicologicamente e fisicamente como a gente ou eu, né, sofri, assim, não ter que passar pela fase do eu não acredito em mim, sabe? Porque a normalidade desenvolve cobranças absolutamente desnecessárias, né, como concurso público, estabilidade, sucesso profissional, como se todas as pessoas fossem obrigadas a ter sucesso, enfim. Eu acho que isso dá pano pra manga pra gravar um episódio inteiro, assim, né? Esse era pra ser só um spotzinho ali de uns 10 minutos. A gente já tá aqui há um bom tempo. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado pela paciência de vocês ouvirem até aqui.
Eu tenho certeza de que vocês estão muito felizes por terem ouvido minha voz. E se vocês não estão, por favor, não me contem, que eu vou ficar chateada. Agora são... São 23 horas e 54 minutos. Boa noite, um bom final de semana.